pessoas! Bom, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu fiz lá no Instagram. Hoje é dia dos professores, dia 15 de outubro, é um dia bem significativo pra mim, já que eu sou professora. Eu deixei lá no Insta uma caixinha de perguntas pra que quem me segue, se você não me segue lá no Instagram, segue lá no Instagram, hein, por favor. Tá aqui, ó. Pro pessoal fazer perguntas sobre a vida de professora, no caso, a minha vida de professora, né? Então, coisas relacionadas a dar aula, a faculdade, a minha vida de professora, como que é a minha rotina. E aí, eu vim aqui responder as perguntas que me fizeram. Algumas perguntas foram parecidas, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas perguntaram se eu já fui dormir de madrugada por estar corrigindo prova, se eu passo muito tempo corrigindo prova e trabalho, quantas horas que eu passo corrigindo provas de apenas uma sala. Então, eu dou aula de inglês e dou aula de redação, e são dois tipos de provas bem diferentes. A redação eu demoro bastante tempo para corrigir, é uma coisa que assim demanda bastante paz de espírito, você tem que estar muito concentrada para dar conta de corrigir. Então, eu levo algumas boas horas para corrigir uma turma assim, uma média de 20 redações. As demais provas, dependendo do número de alunos, as provas de inglês, eu tenho uma média de 30 alunos por turma, eu levo pelo menos 2 horas, tá? Para ser uma turma só. Então, é bastante tempo. Aí entra uma outra pergunta que me fizeram. Como que eu me organizo com fazer prova, corrigir prova, reuniões, as aulas em si, o planejamento, meu dia a dia, como que é a minha rotina mais ou menos. Eu gosto muito de usar a minha agenda. Peraí. Então, eu tenho uma agenda /planner /agenda, que é essa aqui. E o recurso que eu mais gosto de usar nela, eu não sou uma pessoa muito organizada, tá? Já vou adiantando, não sou muito organizada. O recurso que eu mais gosto de usar nela é o calendário mensal. Esse aqui, ó. Porque daí eu consigo anotar o dia que tem prova, que os meus alunos vão ter prova. E aí eu sei que uma semana antes eu tenho que enviar a prova pra escola, pra impressão, tá? Pra correção. Se numa semana eu tenho prova com 3 turmas, eu sei que na semana anterior eu vou ter que elaborar 3 provas. E depois eu vou ter que corrigir 3 provas. Então eu já vou me organizando de antemão. Os alunos fizeram a prova, eu tento o máximo possível corrigir já no mesmo dia ou no dia seguinte, para não ir acumulando uma turma depois da outra, porque senão eu tenho 5 turmas para corrigir com 32 provas cada pacote. Continuando. Muita gente me perguntou quais foram as situações mais inusitadas que eu já vivi em sala de aula, quais foram as situações mais estranhas, engraçadas, bizarras. Bom, quanto a isso eu tenho algumas boas histórias, obviamente eu não vou contar todas aqui e também não lembro de todas, né, gente? Se vocês estiverem ouvindo barulhinho é porque as cachorras estão andando aqui no chão. Eu lembro que no meu primeiro emprego como professora de inglês, eu era professora num curso de idiomas. Tinha muitos alunos que eram da mesma idade que a minha, mas alunos adultos. Então a gente conversava muito, trocava ideia. E eu lembro que tinha uma menina que ela era noiva. Um dia eu tava dando aula pra ela e mais uns 2 alunos, eu acho, ela mais um aluno. E aí eu estava dando um exemplo de alguma coisa, estava explicando um assunto, um tema, um conteúdo. Eu não lembro agora qual que é, porque já faz um bom tempo. E aí eu falei pra ela, é que nem você, fulana, né, que tá noiva. Com licença, Judite. Posso continuar? Vai lá, desce. E aí, de repente, a menina ficou, tipo, congelada, assim. E ela começou a chorar, tipo, desesperadamente. E eu fiquei, tipo... Ah, meu Deus, o que foi que aconteceu? E eu olhei pra outra pessoa que tava junto na sala e a gente ficou assim... Meu Deus, o que a gente faz? E aí eu cheguei nela e falei, nossa, desculpa, eu falei alguma coisa. E aí ela virou pra mim e falou assim, não, teacher, é porque ele terminou comigo nesse final de semana. Daí eu fiquei tipo...
Isso algumas outras vezes, de falar alguma coisa do namoro de alguém e a pessoa ter terminado ou começou a chorar na sala. Ai. Teve um caso que um aluno, nós estávamos ensaiando uma apresentação para um momento literário que ia ter na escola. E eu tava responsável por aquela turma. Se você está me assistindo e você sabe quem é esse aluno, deixa aqui nos comentários, tá? O nome dele não é difícil de adivinhar. E aí, a gente tava ensaiando e de repente, gente, eu acho que foi um dos maiores sustos que eu já tomei. Eu escuto um estouro, mas gente, um estouro dentro da sala de aula. Nossa, na hora eu fiquei desesperada. Um aluno deu um grito, eu pensei, pronto, gente, eu vou olhar, vai ter um corpo estendido no meio da minha sala. Não é possível. Quando eu olhei, o bendito tinha estourado uma lâmpada de carro na sala de aula. Agora a pergunta que não quer calar. O que o indivíduo estava fazendo com uma lâmpada de carro dentro da mochila? Eu não sei o que aconteceu. Quando eu olhei, ele estava parado, sentado, só com um pedacinho do que sobrou da lâmpada na mão dele, com uma cara de cagado, assim. E eu fiquei tipo, meu, por que você fez isso? Ele, ai, teacher, eu queria saber o que ia acontecer se eu batesse a lâmpada no chão. E aí eu fiquei assim... Sim, eu fiquei como vocês devem estar se imaginando neste momento, com um cara de indignada. Qual a resposta mais engraçada que alguém escreveu em uma prova sua? Os alunos inventam vocabulário parecido com a palavra em português, porque eles não sabem como é que escreve. Tipo assim, tem prova que fala sobre vocabulário das partes do corpo, e aí a pessoa esqueceu como é que fala pescoço, e aí escreve tipo pescoço. Não sei de onde que a criatura tira isso, eu nunca ensinei, essa palavra nem existe. E os alunos adoram inventar vários vocabulários aleatórios. Aí eu tenho algumas perguntinhas aqui. Você acha que a gente se comporta na aula? Não. Qual a turma favorita? Bom, eu acho que essa é assim uma das perguntas mais desejadas de todos os alunos. Eles querem saber qual que é a turma favorita de cada professor. Bom, a minha turma favorita é a... Se eu não fosse professora de português ou inglês, qual outra matéria eu gostaria de ensinar? Olha, atualmente eu me interesso por história. Você já cometeu um erro de português e seus alunos notaram? Olha, possivelmente eu já devo ter cometido algum erro de português na minha vida, assim no quadro e tal. Mas eu não consigo lembrar agora exatamente. Eu só lembro que uma vez numa aula de inglês, daí não era de português, eu escrevi bed com E de cama. Quando eu queria escrever, na verdade, bad, que é de mal, com A. E foi uma aluna que me corrigiu. O que te incentivou a dar aula para o ensino médio? Assim, eu gosto muito da faixa etária, sabe? 14, 15, 16. É uma idade que eu curto pra caramba. Eu acho que existe uma facilidade em se comunicar. O professor fala que tem provas diferentes, mas usa a mesma, mudando a ordem das questões? Então, pra mim essa pergunta meio que não se aplica, porque eu sei que tem professores que fazem 2 tipos de prova na mesma turma, tipo prova A e prova B. Eu realmente não sei responder essa pergunta, nunca usei provas diferentes dentro da mesma turma. O que precisa estudar para ser professor? Alguma licenciatura. Então você pode estudar pedagogia se você gosta dos alunos menores. No meu caso, eu fiz curso de letras, português e inglês, que aí é uma licenciatura que me permite dar aula para o ensino fundamental 2 e também para o ensino médio. Tanto de português, quanto literatura, quanto inglês. Como ser uma professora youtuber? Gente, é muito legal porque eu sou muito blogueira. Então, eu ainda não me considero, assim, uma youtuber. Eu não sou youtuber, né? Eu sou uma professora que tem um canal no YouTube. Então, assim... eu acho muito divertido. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi ser professora. Mas eu curto, eu ainda tenho muitas ideias pro canal. Honestamente, eu não tenho nenhuma pretensão com esse canal do YouTube de tipo, nossa, quero um dia fazer só isso. Porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto da minha profissão. Eu faço isso mais por hobby mesmo. Gosto de fazer os vídeos porque eu curto.
A última pergunta é: qual a melhor parte de ser professora? Bom, eu não vou negar, não vou romantizar aqui a profissão e dizer que é uma coisa super leve, de boa, maravilhosa. É também, mas é sim estressante, cansativo. Então, assim, apesar do trabalho, apesar dos conflitos que existem, eu acredito que a melhor parte de ser professora é o relacionamento com os alunos e o fato de poder influenciar positivamente a vida de centenas de pessoas. Não que eu seja a pessoa mais maravilhosa do mundo mundial, mas eu sei que eu tenho coisas boas, positivas para acrescentar e agregar na vida dos meus alunos. E para mim essa seria a melhor parte de ser professora, poder estar perto dos alunos e também poder auxiliá-los com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu sei. Então, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por favor, deixe seu joinha para essa teacher que vos fala. Vocês podiam me dar vários likes de presente Dia dos Professores. Um beijo!